Hoje a gente vai falar sobre o folclore dentro da educação infantil. Eu sou a Natália Almeida, eu estou no 6º semestre de Pedagogia e eu faço lá na Universidade de São José Tadeu, que fica no campus da Moca. Folclore. Primeiro, o que é o folclore? O folclore pode ser definido assim, que são as manifestações da cultura popular de um povo, as quais caracterizam a sua identidade social. Então, cada povo tem a sua cultura e cada povo tem o seu folclore. Podem ser manifestações coletivas de um grupo ou individuais de uma pessoa e são transmitidas de geração para geração. E esse folclore contém tradições que são parte do povo, como mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e muitos outros. O folclore é parte integrante da cultura do povo e é considerado pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial. Por que trabalhar o folclore dentro da educação infantil? Uma das competências gerais para a educação básica na BNCC é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O folclore nada mais é do que uma manifestação artística do povo. Como a gente está aqui no Brasil, quando a gente conversa, a gente trata do folclore brasileiro, a gente está valorizando essa manifestação artística tão importante para a cultura. Outra importância de trabalhar com o folclore é conhecer a origem da nossa cultura, conhecer as nossas tradições e nos conhecermos como povo, entender de onde vem aquilo que a gente sempre faz e o porquê. Para a gente entender um pouco disso, nós vamos falar de lendas de personagens. Nós escolhemos aqui 12 personagens, os quais são eles: o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, a Yara, o Boto Cor-de-Rosa, a Vitória Régia, o Boitatá, o Curupira, o Lobisomem, a Caipora e a Comadre Fulozinha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Saci Pererê. A lenda do Saci é uma das mais difundidas do Brasil. O Saci é um menino negro muito levado e travesso, que tem uma perna só. Usa um gorro vermelho na cabeça e normalmente está fumando um cachimbo. Ele gosta de fazer muitas e muitas travessuras. Ele queima comida, ele azeda o leite, ele dá nó na crina do cavalo, ele espanta o gado. E sabe como que ele passa de um lugar para o outro? Por meio de um redemoinho. Ele vai de um lugar ao outro, aparece e desaparece, utilizando o redemoinho. E quando a gente vê assim bem de longe um redemoinho de folhas através do vento, sempre dizem que foi um saci que fez. Mas o saci é um menino tão travesso, que tem hora que ele precisa ser capturado. Sabe como a gente captura ele? A gente pega uma peneira, daquelas que a gente peneira suco tudo, joga dentro do redemoinho. Quando ele ficar preso nessa peneira, você vai correndo e tira o gorro dele, porque sem o gorro dele, ele perde todos os poderes. Depois, você vai lá e coloca ele dentro de uma garrafa. E aí ele fica ali dentro preso. Mas a gente tem que deixar ele preso só um pouquinho. Depois a gente solta ele para ele voltar a brincar. Outro personagem muito famoso dentro do folclore é a Mula Sem Cabeça. É uma mula que tem fogo no lugar da cabeça. A lenda dela começa assim, ó. Uma mulher se apaixonou por um padre. O problema é que os padres não podem casar. E como uma maldição, ela foi transformada numa mula sem cabeça. Todas as noites, de quinta para sexta-feira, ela se transforma nessa mula e fica rodando perto das igrejas dos pequenos povoados. Nas noites que ela aparece, você consegue ouvir os relinchos e os galopes dela. Quem cruzar com a mula sem cabeça deve deitar de barriga para baixo, esconder os dentes e os dedos para não ser atacado por ela. A nossa próxima lenda é do Negrinho do Pastoreio. Ele é bem conhecido na região sul do país.
Essa lenda fala de um menino escravo que sofreu muito com os maus tratos de um fazendeiro. E um dia, o fazendeiro pediu para ele cuidar dos cavalos. Mas, sabe o que aconteceu? Um deles acabou fugindo. Quando o fazendeiro descobriu, ele ficou muito, mas muito bravo. E resolveu castigar o menino por causa disso. Deu várias chibatadas e o largou em cima de um formigueiro. O menino estava tão machucado, que o senhor achou que ele não fosse sobreviver. Como ele iria morrer logo, largou ele ali. Mas quando o fazendeiro acordou, ele se deparou com um menino, sem nenhum machucado, ao lado do cavalo perdido e da Virgem Maria. O fazendeiro ficou tão arrependido, tão triste, que ele se ajoelhou e pediu perdão. O negrinho do pastoreiro montou o cavalo e saiu em disparada, livre e feliz. O nosso próximo personagem é a Cuca. Trata-se de uma velha em forma de jacaré com uma aparência assustadora, que possui unhas imensas, uma voz também muito assustadora. E sabe o que ela faz? Ela rapta as crianças desobedientes. Diz a lenda que ela só dorme uma vez a cada 7 anos. Imagina, só conseguir dormir uma vez a cada 7 anos. Dizem também que quando as crianças não dormem, a Cuca vem atrás delas, porque a Cuca só dorme uma vez a cada 7 anos. Iara, ou Mãe d'Água, é uma lenda de origem indígena que surgiu lá na Amazônia, mas conquistou o Brasil inteiro. O nome Iara significa aquela que mora nas águas. Ela é uma linda sereia, metade mulher, metade peixe, que vive lá no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui olhos castanhos e cabelos negros, que ela passa horas penteando. Reza a lenda que a Yara era uma corajosa guerreira e dona de uma beleza incrível. E isso causou muita inveja, principalmente nos seus irmãos, e eles fizeram um plano de matá-la. Sabe o problema? Foi que quando foram fazer isso, a Yara era tão forte que acabou matando seus irmãos. Com medo da punição do seu pai, ela foge, mas ela logo é encontrada. E sabe o que ele faz? Ele a lança dentro do rio para que ela morra como seus irmãos. No entanto, os peixes salvam a vida da Índia e a transformam numa bela sereia. Desde então, Yara costuma pentear os seus cabelos e se banhar nos rios, cantando uma melodia irresistível para atrair os homens que, hipnotizados, vão para o fundo do rio e não voltam nunca mais. Mais um personagem, o Boto Cor-de-Rosa. Essa lenda teve origem lá na Amazônia, porque lá existe um peixe de verdade chamado boto cor-de-rosa, que é primo do golfinho. Diz a lenda que esse animal, nas noites de lua cheia, se transforma em um homem belo, elegante, que vem vestido de branco, com um chapéu para esconder as suas narinas, que ficam aqui no topo da cabeça, pois a sua transformação não ocorre totalmente. E sabe o que ele vem fazer? Ele vem dançar e se divertir, mas ele sempre acaba conquistando uma mulher. Ele engravida ela. Depois de engravidá-la, quando o dia chega, ele acaba se transformando de novo em boto e precisa voltar para o rio, deixando essa mulher sozinha. A Vitória Régia é um outro personagem do folclore brasileiro, também muito conhecido. A sua origem também vem lá da Amazônia. É uma história indígena de uma planta que cresce em cima dos rios e que também tem flores, que podem ser brancas ou podem ser rosas. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, numa tribo indígena lá na Amazônia. Eles acreditavam que a lua, que fica lá no céu, era um guerreiro muito forte e muito poderoso.
E esse guerreiro, ele se apaixonava pelas índias. E quando isso acontecia, ele as transformava em estrelas e levava elas para morar lá no céu, perto dele. O problema foi que um dia uma índia se apaixonou pela lua e ela passava horas e horas olhando para o céu, admirando a lua e falava assim: ó lua, grande guerreiro, me leve até você. A lua olhava, olhava, olhava e pensava assim: agora não. E o tempo passou, o tempo passou. Todas as noites, essa índia ia até um local na mata a admirar a lua. Porém, um dia, ela decidiu ir na beira de um lago admirar a lua. E ela estava lá admirando quando, de repente, ela olhou para baixo e viu o reflexo da lua no rio. E ela pensou que aquele guerreiro vinha buscar ela. Sabe o que ela fez? Ela mergulhou no rio e acabou morrendo afogada. A lua, com dó dessa índia, ele a transformou em uma planta, numa vitória régia. Essa vitória régia é uma planta que vive na superfície do rio e ela tem uma flor. Essa flor tem algo de muito especial. Ela só se abre durante a noite. É como se fosse a Índia que estivesse admirando a lua lá no céu. Boitatá. O boitatá é uma serpente de fogo assustadora e que pode ser vista à noite. É um personagem do folclore brasileiro que existem várias versões da sua lenda. Algumas são positivas, que ele faz o bem, e outras nem tanto. Eu vou contar aqui algumas. A primeira, acreditam que ela protege a floresta dos incêndios. Ela vive nos rios e no momento em que os invasores invadem a floresta, ela sai para queimá-los. A outra dizem que é o habitante mais perigoso da floresta. Ataca animais e homens, mas só devora os olhos das suas vítimas. E é por isso que o seu olhar está sempre iluminado. E uma outra versão é que uma cobra que vivia adormecida em um grande tronco de árvore. Mas teve um dia que ela despertou faminta e resolveu comer os olhos dos animais. Curupira. O seu nome significa corpo de menino. Ele é retratado como um menino com cabelos vermelhos e os pés voltados para trás. Ele possui uma grande força física e é conhecido muito como um protetor da floresta. O Curupira também ficava contra a todos aqueles que destruíam a floresta de alguma forma. É visto pelos índios com grande temor. Segundo a lenda, ele aterrorizava ou matava aqueles que entravam na floresta para derrubar as árvores. Também fazia com que os caçadores ficassem completamente perdidos dentro da mata e não conseguissem sair de lá. É quase impossível encontrá-lo dentro da floresta, pois seus pés, ao contrário, tornam a sua localização improvável, e por isso ele raramente é procurado. Os povos indígenas, eles têm uma relação muito próxima com a natureza. Eles sabem da importância da floresta, sabem que tudo aquilo que eles precisam, como roupas, alimentos, provém dela. E por isso, eles tentam protegê-la de todas as formas. Uma forma de proteger foi criar a lenda do Curupira. Outra lenda do folclore brasileiro é o lobisomem, que é um homem que se transforma em lobo durante a lua cheia. Ele é conhecido mundialmente e por isso existem várias versões dessa lenda. Aqui no Brasil, acredita que ele era o menino nascido depois de 7 filhas. Então, por exemplo, a mãe, ela teve 7 filhos. 7 filhas. Se o 8º filho for um menino, esse menino é um lobisomem. Quando transformado, ele sai à procura de vítimas para matá-la, além de uivar por 7 vilas, por 7 pátios e 7 encruzilhadas. E quando o sol nasce, ele volta a ser um ser humano normal. Uma forma de matá-lo é usando a bala de prata, ou dizem que se ele for gravemente ferido,
com a bala de prata e curado depois, ele se transforma em homem